Olá, querido amigo, muito bem-vindo, você que está nos assistindo. Eu quero dizer que eu fico feliz em saber que nós podemos ter esse diálogo estudando a Palavra de Deus. E eu quero fazer um convite especial para você. Eu estou aqui no Distrito de Jardim Regina, na sede do nosso distrito, na Igreja do Jardim Regina, e eu tenho uma palavra especial do Senhor. Mas antes, eu sei que você faz parte da nossa igreja, a nossa igreja virtual. E se você não faz parte ainda, eu convido você para fazer parte. É muito simples. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, comenta para que você faça parte da nossa igreja virtual, para que haja um engajamento e essa mensagem chegue a lugares que ainda a palavra de Deus não chegou. Então eu convido você para se inscrever, para compartilhar, para deixar o seu like e comentar, para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Antes de estudarmos, eu quero convidar você, como está, para fechar os seus olhos. Vamos buscar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós iremos neste momento, Senhor, estudar a sua palavra. E nós queremos que o Senhor se faça presente, envie o seu Santo Espírito para que possa falar em nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema especial de hoje é perguntas. E sobre perguntas, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é alguém curioso? Você se considera alguém muito curioso? Diz que a curiosidade é despertada através das perguntas. E as crianças são especialistas em fazer perguntas. Há muitas perguntas a serem feitas, mas dizem que a maior pergunta, ou a pergunta mais importante que alguém poderia fazer, já foi feita. E nós vamos estudar essa história de um jovem que chegou até Jesus Cristo e fez uma pergunta. E hoje, se Deus chegasse em você, se o próprio Cristo se materializasse, estivesse de forma visivelmente na sua frente e te desse a oportunidade de você fazer uma pergunta, qual pergunta você faria a Jesus? Qual pergunta que você faria a Cristo Jesus? Diz que certa vez um homem, ele estava diante de Deus e ele pôde ter uma conversa, um diálogo com o Senhor, e ele fez uma pergunta para o Senhor. Ele disse: Senhor, você que é o poderoso, o Senhor que é dono de todas as coisas, para o Senhor, o que é 1000 anos? E Deus olha e disse: filho, para mim 1000 anos é como se fosse um segundo. E o homem disse: uau, mas Senhor, o Senhor que é poderoso, o dono de tudo, o que é para o Senhor 1 milhão de reais? E Deus responderia para aquele homem: 1 milhão de reais para mim é como se fosse 1 centavo. O homem, como grande oportunista, diz: Senhor, me dê 1 centavo. E Deus responde: é claro, espera 1 segundo. Essa história vem nos revelar uma lição que está por trás, que nós buscamos ao Senhor a fim de ter alguma coisa em troca. Muitas vezes nós vamos ao Senhor em busca de ter algo em troca, e todas as vezes que nós temos um momento de ter esse contato com Deus, nós pedimos, poucas vezes agradecemos, e sempre estamos atrás de algo em troca. Aquele jovem da história, ele estava buscando algo em troca. E eu quero convidar você para ler comigo essa passagem, essa história, que está no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. Mateus 19, versículo 16 em diante, aqui diz o seguinte: a história do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha que pergunta. Aquele jovem estava vendo Jesus Cristo pregando, ensinando, curando, fazendo milagres. E certa vez ele estava ali observando Jesus, e então veio algumas crianças e os discípulos estavam impedindo que as crianças pudessem ir até Jesus Cristo. E aquele jovem observando aquela história, Jesus dizendo: não impeçais, deixai vir a mim os pequeninos. E ele pensou: se Jesus aceita até as crianças, ele não vai me aceitar? E aquele jovem disse que era um jovem rico, de muita propriedade. Alguns dizem que era um príncipe entre aquela sociedade. Chegou a Jesus e fez uma pergunta. Ele começou muito bem o seu discurso dizendo: bom mestre,
Bom mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse jovem começou com a pergunta mais importante que alguém poderia fazer a Jesus, que é a pergunta sobre salvação. Não importa você buscar conhecimento de outros assuntos, não importa se você busca interesse em outros aspectos, se você perder a salvação, tudo está perdido, porque o mais importante é a salvação que é dada através de Jesus Cristo, através da sua morte, a salvação que é dada através da graça, obtendo também através da fé, a salvação pela graça, pela fé. E eu te pergunto, você está buscando a salvação? Você hoje se sente salvo por Deus? Você se sente salvo por Jesus Cristo? Aquele jovem estava buscando a salvação e ele chega a Jesus com um belo discurso dizendo: bom mestre, o que eu farei de bom para dar a vida eterna, para herdar a vida eterna? E sabe qual é a resposta de Jesus diante daquela pergunta tão importante sobre salvação? Ele pergunta assim: por que você, jovem, você me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, Deus que está no céu. Ele estava dizendo para aquele jovem: você não é bom. Não é bom. E não importa se você vai fazer alguma coisa de bom, ou se você vai fazer uma coisa boa, você não vai receber a salvação, porque a salvação é dada através de Jesus, é somente por Cristo e não porque nós fazemos algo. Mas aquele jovem tinha a ideia de fazer para ter, uma barganha com Deus, uma troca com Deus, fazer para obter. Porque ele não aceitava algo que vinha de graça, e nós seres humanos somos assim, nós que não queremos nada que é de graça, nós queremos troca. Senhor, então se eu devolver o dízimo, o Senhor me dá salvação. Se eu guardar os mandamentos, o Senhor me dá salvação. Se eu fazer o que é bom para a sociedade, o Senhor me dá salvação. Mas a salvação não é dada por aquilo que nós fazemos. A salvação é dada de forma gratuita, é dom gratuito de Deus. E aquele jovem não havia entendido sobre isso. Então Jesus vai no ponto cerne da história. Jesus olha aquele jovem, um jovem exemplar que seguia todos os princípios da igreja. Então Jesus vai direto dele e pega no contraponto do que ele é bom e diz assim: você quer receber a salvação? Você é um judeu? Você guarda os mandamentos? Então faz o seguinte: guarda os mandamentos de Deus. Está aqui. Jesus respondeu no versículo 17: por que me pergunta acerca do que é bom, a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele respondeu: quais? Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ame o teu próximo como a si mesmo. E o jovem respondeu: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O único encontro de Jesus que você vai ver alguém chegando feliz e sair triste. E ele saiu triste porque Jesus foi no ponto cerne da salvação. Ele disse: você quer ser perfeito? Você quer entrar na vida eterna? Você quer ser salvo? Guarda os mandamentos. Logicamente nós sabemos que os mandamentos não têm o poder de salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Porém, os mandamentos nos revelam que nós estamos salvos. E aquele jovem disse assim: quais mandamentos, Senhor? E nós sabemos que existem 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio Deus de Deus. Na primeira tábua, 4 mandamentos que referem-se a amar a Deus. E os outros 6 mandamentos na segunda tábua, que referem a amar ao próximo como a si mesmo. Jesus relata os mandamentos do amor ao próximo, porque aquele jovem, no seu íntimo, no seu coração, amava a Deus, mas ele tinha dificuldade com o próximo, ele se sentia superior ao próximo. E aqui diz: amar ao próximo como a si mesmo, não amar mais o próximo do que a nós mesmos, e não amar o próximo menos do que nós mesmos. Há pessoas que se amam demais, que se acham superiores a outros, mas Deus pede para amar de forma igual. Há outros que se sentem inferior, menor,
porque não tenho recurso ou estudo ou algo nesse sentido. Mas Deus, através do seu mandamento, revela que todos nós somos iguais perante Deus. Não importa o recurso, não importa a inteligência, não importa o conhecimento, não importa o dinheiro, não importa os status sociais. Para Deus todos somos iguais e somos pecadores e dependemos de Jesus Cristo para a salvação. E aquele jovem deveria entender isso. Jesus foi no ponto forte, ele disse: Senhor, eu faço isso desde a minha infância, desde pequeno eu guardo os mandamentos. Jesus sabia que ele fazia isso, Jesus sabia que era o ponto forte dele. Talvez eu e você não teríamos coragem de dizer para Jesus que nós guardamos os seus mandamentos, mas aquele jovem fazia muito bem, mas ele sentia que ainda faltava uma coisa. Aí Jesus então, se quer ser perfeito, se ainda te falta uma coisa, pega todos os seus bens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Você não vai ser pobre, no céu você terá um tesouro. Vem e segue-me. Jesus fez um chamado àquele jovem, um chamado a ser discípulo, o mesmo chamado que foi para os discípulos de vir e seguir. Jesus fez para aquele jovem, mas primeiro, aquele jovem deveria vender os seus bens, dar aos pobres, deixar aquilo que ele mais amava, que é o seu dinheiro e o seu status. O amor ao recurso, ao dinheiro, aos status sociais, às suas condições, impediu aquele jovem de seguir Jesus e ser um discípulo de Jesus. E eu fico imaginando que quando em Atos, depois que Judas foi o traidor e morreu, estava em 11 discípulos, era necessário escolher um novo discípulo, eu imagino. E aí penso eu, que aquele jovem tivesse seguido Jesus, ele poderia ser um discípulo, porque ele recebeu o mesmo chamado de Jesus, dizendo: depois vem e segue-me. Mas aquele jovem se apegou tão grandemente aos recursos, que este jovem, ele não queria mais largar, e isso o impediu de seguir Jesus. E eu pergunto para você agora, nesse momento, o que tem impedido você de seguir Jesus? O que tem impedido você de andar nos caminhos de Jesus? O que está no seu coração primeiro, ao invés de Jesus? Jesus Cristo deve ser o primeiro no seu coração, você sabe disso. Porém, você sabe também que muitas vezes algumas coisas impedem de você seguir Jesus, e é preciso você deixar. O que você precisa deixar para ser o seguidor de Jesus? Para que você não se retire da presença de Deus triste, mas permaneça na presença de Cristo, feliz, com a alegria da salvação em Cristo Jesus. Sabe, querido, eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu estava indo para a escola. E eu lembro que cheguei na escola, havia um cartaz dizendo: venha participar do time da escola. Era uma sexta-feira o dia de participar. E eu fui fazer o teste para participar do time da escola. Eu tinha 10 anos de idade. E ali eu fiz o teste naquela sexta-feira às 9 da manhã. E eu fui aprovado para participar do time da escola, super feliz. Porém, como havia muitos meninos, muitos jovens, naquele momento, aquela juventude estava ali, e o professor que estava de educação física, que estava fazendo a seleção, escolhendo alguns para participar do time da escola, disse: olha, tem muitas pessoas, e eu vou ler o nome de algumas pessoas que foram selecionadas para participar de uma outra peneira, de uma outra seleção, que vai acontecer amanhã. E ali, nesse entorno desse grupo de jovens, apenas 36 nomes serão lidos. E aí eu fiquei esperando para que meu nome fosse lido naquela listagem. Queriam participar do time da escola, porque eu queria ser famoso, eu queria ser popular no colégio. E quando a gente é jovem, a gente tem esse sonho de ser um jogador de futebol, de ser popular no colégio, as pessoas terem amigos, as moças olharem para a gente. É assim que eu pensava, não tinha o conhecimento que eu tenho de Jesus hoje. E ali, quando foi lido os 36 nomes, eu lembro que o meu nome estava ali, eu fiquei super feliz, só que tinha uma dificuldade. Eu sou adventista do 7º dia, desde criança. E no sábado nós seguimos a igreja, nós vamos para a igreja, porque nós guardamos o sábado, o dia do Senhor. E ele disse assim, ó, desses nomes que aqui foram lidos, e tinha mais de 100 jovens, terá que se apresentar amanhã, para participar do time da escola. E ali então eu pensei, bom, amanhã é sábado, é o dia de ir para a igreja. Eu vou para a igreja todo sábado. Acho que eu preciso dar um jeito de ir jogar bola.
mas eu sabia que minha mãe não ia permitir. Então eu bolei uma estratégia para poder jogar futebol. Eu fui ali, guardei a minha chuteira, a minha roupa de futebol, naquela caixinha que tem na entrada da casa, onde tem um medidor de água. Coloquei na caixinha, guardei. No outro dia, hora de ir para o culto, para a igreja, a minha mãe olhou para mim e falou: você vai para onde? Vou para a igreja. Então coloque a roupa social, e eu coloquei. E quando eu saí, eu peguei minha roupa de futebol, e ao invés de ir para a igreja, eu fui jogar bola. Tudo errado. Não era certo. Eu sabia que estava dando errado, mas eu pensava: Deus entende. Deus entende. Querido, se você sabe o que precisa fazer, se você sabe o que é correto a fazer, não fique pensando que Deus entende. Se Deus te convidou, faça o que Deus pediu para você. E eu pensei: Deus entende, todo sábado eu vou para a igreja, um sábado só, Deus não vai se incomodar. Assim pensava eu. E eu fui jogar bola, participei da peneira, e foi lido então no final daquela seleção da peneira, da escolha, 11 nomes, e o meu nome estava ali. Eu fiquei super feliz, desci com meus amigos, feliz da vida, com minha chuteira na mão. O campo de futebol ficava 2 quadras de casa, e quando eu estava chegando perto da casa, e quando eu vejo alguém chegando, eu pensei comigo: é minha mãe. Graças a Deus não era minha mãe, porque eu pensei que se fosse minha mãe eu ia apanhar muito. Mas era a minha professora da escola sabatina, minha professora que cuidava ali da escola sabatina, e ela viu. E quando ela viu, eu tentei me esconder, e eu pensei: será que ela realmente me viu? Será que ela vai vir o sábado contar pra minha mãe que eu, em vez de ir para a igreja, eu fui jogar bola? Sabe, querido, fiquei passando um sábado com medo. Eu não sei se você já teve medo, ou se você já aprontou alguma coisa e ficou com medo. Eu fiquei com medo. E eu passei aquele sábado, mas o sábado se passou, o domingo se passou, a segunda, a terça, a quarta, a quinta se passou, a sexta se passou, mas chegou o outro sábado, e eu tinha que ir para a escola sabatina, eu tinha que ir para a igreja, e eu fiquei com medo de encontrar aquela professora lá. Mas eu pensei, tive uma ideia: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou estudar a lição, eu vou estudar a Bíblia, vou decorar o verso da Bíblia, e quando ela fazer uma pergunta eu vou levantar para mostrar que eu sou um exemplo de cristão. E assim eu fiz. Ela fazia uma pergunta, eu levantava a mão para ganhar as estrelinhas, um exemplo de cristão, sabe, queridos? E aí no final da escola sabatina eu fui para assistir o culto, sentei na igreja do lado da minha mãe. Quem senta do meu lado? A minha professora. E aquele momento me deu uma angústia, eu fiquei ali travado, olhava só para frente, não olhava para o lado, com medo de ela me puxar o assunto ou tocar com a minha mãe, e eu passei o culto com medo. E na casa de Deus não deve ter medo, porque na casa de Deus deve reinar o amor, a paz, a tranquilidade, mas eu tive medo. Sabe, querido, acabou o seu culto, a minha mãe foi embora, eu peguei a minha bicicleta, e estava indo embora, e de repente eu vejo uma mão tocando no meu ombro. Eu fecho os olhos e penso: podia ser Jesus. Mas eu olho e Jesus não usa esmalte. Era a minha professora. E ela ali falou para mim assim: por que você está fugindo de mim? Por que você está querendo demonstrar que é um exemplo de cristão? Eu sei o que você fez no sábado passado. Mas eu não vou te julgar. Sabe por quê? Porque você não errou comigo, mas você errou com Deus. É com Deus que você tem que acertar suas contas. É com Deus que você tem que falar e tratar. E eu aprendi uma das maiores lições da minha vida, que é: não faça as coisas pelas pessoas, mas faça as coisas por Deus. E se você tiver que acertar suas contas com alguém, acerte com o Senhor. É com Deus que nós temos que acertar. Aquele jovem rico guardava os mandamentos de Deus para mostrar para a sociedade que era um exemplo de cristão, mas o seu coração, Jesus não estava mais em primeiro lugar. O primeiro lugar no coração daquele jovem era os seus bens, o seu status social. Era aquilo que estava no coração daquele jovem. O que está no seu coração, amigo? Será que você vem para a igreja para mostrar que você é um exemplo de cristão, para as pessoas olharem para você e admirar você? Ou você vem para ter um relacionamento com Deus? Será que você está saindo da presença de Deus porque Deus mostrou onde você precisa melhorar? Onde você precisa crescer e mudar?
o que você precisa fazer, o que você precisa deixar, o que você precisa abandonar para ter esse encontro e permanecer na presença de Deus. Por isso, querido, faça. Nada vale a pena neste mundo e perder a eternidade. Porque muitas vezes nós buscamos 1 minuto de prazer e uma eternidade de arrependimento. Não vale a pena, não troque a tua salvação, que é dada gratuitamente de Deus para você, por questões pessoais, por algo que você coloca em primeiro lugar. Deixe aquilo que te incomoda e você sabe o que você precisa deixar. E volte para Jesus Cristo. Volte para Deus e venha na casa do Senhor e sirva ao Senhor, não para buscar a salvação, não fazer para ter, mas faça porque Deus te salvou. E nós devolvemos o dízimo, guardamos sábado, vimos na igreja, não para receber a salvação, mas em gratidão a um Deus que nos amou e nos salvou. E por isso nós fazemos aquilo que Ele pede, porque Deus disse: a me amares, guardareis os meus mandamentos. É por amor que nós fazemos, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, querido, tudo que nós devemos fazer não é para rebuscar a salvação, mas em gratidão ao Senhor que já nos salvou. Já nos salvou. Não faça as coisas para pessoas olharem e acharem que você é bom, porque você não é bom, porque eu não sou bom. Bom só é Deus, e a salvação só vem dEle. E Ele fez tudo o que precisava para ser salvo. Agora nós precisamos deixar aquilo que tem nos arrependido, aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração. E o primeiro lugar deve vir ou Senhor ou do Senhor. Tem que ser o Senhor que deve habitar em primeiro lugar em nosso coração. Não faça como esse jovem que buscava ser um exemplo, mas no fundo sentia um vazio. Porque ele disse: uma coisa ainda falta. Querido, Deus morreu na cruz por você. Deus está te salvando nesse momento. Deus está te dando a oportunidade de viver a eternidade. Mas uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Deixar o que te impede de seguir Jesus. Você está ouvindo o chamado de Deus, você está ouvindo o convite do Senhor. Deus tem te buscado, Deus tem falado ao seu coração. Não resista a esse chamado, não resista ao convite de Deus. Venha aos braços do Senhor e abandone aquilo que impede você de seguir Jesus. Venha seguir Jesus. E para seguir Jesus, você tem que vir à casa do Senhor, você tem que descer as águas batismais, você tem que ter um compromisso com Deus. E aí então Jesus será o primeiro lugar no seu coração. E aí você vai sentir uma alegria, não a tristeza de sair da presença de Cristo, mas uma alegria de estar na presença de Jesus, a alegria da salvação, a alegria eterna. E é isso que Ele está te proporcionando. Por isso, se te falta uma coisa, segue a Jesus, aceite o convite de Jesus, porque o chamado está em suas mãos. Que você possa aceitar, que você possa reconhecer Jesus como o centro da sua vida, e que você possa dizer para Jesus: Senhor nosso Deus, eu te aceito. E se é o teu desejo em aceitar Jesus Cristo, escreva nesses comentários: eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Seja o primeiro lugar em minha vida. Escreva amém, Senhor. Escreva e se comprometa com o Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa ter a certeza da salvação em Jesus Cristo, mas que você também possa ouvir a sua voz. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, nós queremos orar de forma especial para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda falta abandonar um detalhe, que o Senhor possa ser o primeiro e o centro na vida dessas pessoas. Que possamos deixar tudo, ó Deus, que impede de ter esse encontro com o Senhor. E que possamos receber a Tua salvação, estar diante de Ti e sentir essa alegria. A alegria de vivermos eternamente ao Seu lado. Por isso, nos abençoe e fortaleça cada um que aqui está nos ouvindo. Dê força para resistir às provações e dê força para tomar uma decisão. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal para que juntos possamos ter mais da palavra de Deus, para que possamos saciar nosso coração com a palavra viva do Senhor. Que Deus o abençoe. Grande abraço.